Hansel and Gretel. Esse foi o último episódio da série Analog Horror de contos de fadas que o Foximation fez. Porém, com a ascensão repentina dessa série, muitas pessoas se inspiraram no Foxy e fizeram suas próprias obras. Claro, nada muito uau, mas entre um deles tinha uma série que de fato se destacou, Goldilocks and the Three Bears, ou traduzindo, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Sim, meus amigos, um Analog Horror sobre aquela clássica história de uma menina bastante inconveniente. E antes da gente começar, já sabe, se inscreve aí, deixa o like que ajuda demais. Mas é isso, é aqui que eu peço para que você se sente aí, pegue algo para comer, beber, pois hoje eu vou contar para vocês a história de Goldilocks and the Three Bears. O vídeo começa nos mostrando a nossa querida protagonista, a Cachinhos Dourados, uma menina que vive com seus pais e que gosta muito de brincar do lado de fora da sua casa. Porém, um dia ela acabou se afastando muito de casa, com isso, ela acabou se perdendo na floresta escura e sombria. Com medo, cansada e com muita fome, ela achou uma pequena casa de madeira no meio da floresta. Com isso, ela decidiu entrar. Que ideia genial! E lá dentro tinha logo de cara 3 potes cheinhos de mingau. Como ela tava com muita fome, ela decidiu bater aquele pratão. Mas uma coisa chamou a atenção dela. O primeiro pote tava muito quente, o segundo tava gelado e o terceiro tava no ponto perfeito. Além de que os potes fazem uma escadinha, sendo o primeiro maior, o segundo um pouquinho menor e assim por diante. E esse padrão se repete diversas vezes nessa casa, até mesmo com as cadeiras da cozinha. Olha só essa cadeirinha, que coisa mais linda. E assim como na história original, a Cachinhos decide passar a noite nessa casa misteriosa. Com isso, ela vai em busca de um lugarzinho confortável, se deita e acaba pegando no sono. Após um longo tempo dormindo, Cachinhos de repente acorda em meio a essa escuridão dessa casa desconhecida. E ainda com muito sono, ela acaba se deparando com uma presença até amigável de um urso. O urso para em frente à garota e pergunta o que ela tá fazendo na casa dele e da família dele. Cachinhos, assustada, pergunta quem diabos ele é. O urso responde que ele é o pai urso e pergunta novamente o que ela tá fazendo ali, só que dessa vez não de uma maneira tão amigável. I am Papa Bear. Now tell me, what are you doing in our house? Oh no, you are not going anywhere. Ok, isso foi de 0 a 100 muito rápido. E tá, apesar do vídeo ter sido até bem rápido e simples, é claro que ele não poderia terminar sem um pouquinho de mistério, pois por apenas alguns segundos essa tela aparece. No meio temos a silhueta da Cachinhos, mas aos lados, substituindo onde antes estavam os ursos, temos 2 silhuetas de pessoas ainda desconhecidas. Então é aqui que eu peço para que você guarde bem essa imagem na sua cabeça, pois ela será muito importante daqui pra frente. E tá, sem mais enrolações, vamos para o próximo episódio. Esse episódio é o mais curtinho de todos, mas a gente sabe que isso geralmente significa que o episódio vai ser uma bomba tacada no nosso peito. O vídeo começa e logo de cara nos é mostrado um garoto, que em cima dele tá escrito desaparecido. A cena corta e rapidamente vemos esse mesmo garoto andando por uma floresta escura, e ele parece estar atrás de algumas vítimas, como ele mesmo diz. Mas enquanto ele andava pela floresta, o urso aparece. Mas surpreendentemente pra mim, tanto pra vocês também, eu imagino, o rapaz nem sequer se assusta com a presença do urso. E na verdade, ele
pega uma fucking arma do bolso e atira bem no meio da cabeça do urso. O que não funciona? Sim, meus amigos, o urso nem se mexer direito mexeu. Assustado, o rapaz olha para sua arma tentando entender o que aconteceu, mas já era tarde demais. O rapaz foi brutalmente morto pelo urso, que sem dó nem piedade o deixou no meio da floresta para apodrecer ali para sempre. Mas uma dúvida que me veio à mente foi o seguinte: por que diabos o urso matou esse rapaz? E quais vítimas ele estava buscando também? Eu sinceramente acho que é as vítimas que vimos no último episódio, e se realmente for elas, por que o garoto estava indo atrás delas? Perguntas e mais perguntas, mas nenhuma resposta. E bom, se você pensa que acabou, você tá muito enganado. Temos um último episódio, o mais longo dessa série, e que com certeza vai nos esclarecer muita coisa. Então vamos lá. O vídeo começa de uma forma que eu acho que já vi isso aqui antes. O caçador, que se chama Lewis, está conversando com alguém que começa a implorar por sua ajuda. Essa pessoa fala que nós estamos no porão. Lewis, por favor, mate os ursos. A cena corta e vemos a visão do caçador, que neste momento está andando pela floresta. E em pouco tempo nos é revelado que somente nesse mês, mais de 6 pessoas desapareceram por essas florestas. O que chamou bastante a atenção do caçador, pois ele sabe muito bem que por ali há uma cabana antiga de madeira. E ele suspeita muito que essas pessoas estejam de alguma forma presas lá. Depois de um tempo andando, Lewis encontra no meio do caminho aquele mesmo rapaz do episódio anterior, e da mesma forma que o urso deixou, morto com marcas de garras por todos os lados. Lewis olha a situação do corpo no chão e decide ignorar, pois mesmo que seja algo muito sério, ele tá ali para achar os responsáveis por isso. A cena corta e vemos que o caçador continuou andando por essa mata, quando de repente ele encontra uma pequena raposa que convenientemente conta para ele que é preciso atirar no coração dos ursos para assim matá-lo. Ok, eu também já vi essa cena. Brincadeiras à parte, o caçador enfrenta novamente o caminho escuro e frio da floresta. E algo que está perturbando a atenção de Lewis é a constante sensação de estar sendo observado. É como se tivesse alguém constantemente parado atrás dele. Lewis finalmente chegou até a tão temida casa de madeira. Ele então se aproxima da frente da casa, bate na porta e quem o atende é a mamãe urso, que tá com alguma coisa bastante estranha na cara. A mãe urso, por sua vez, pergunta ao caçador o que traz ele ali. E Lewis fala que ele tá apenas em busca de algumas crianças desaparecidas. E ele veio aqui perguntar se ela sabe do paradeiro de alguma delas. A mãe urso, por sua vez, fala que ela tem sim algumas informações e que ela adoraria contar tudo para ele. Mas antes, ela o convida para entrar, para que os dois possam ficar mais à vontade. E Lewis obviamente não cai nessa armadilha, afinal de contas, quem seria o idiota que entraria na casa de um urso? Ele entrou. Ao entrar, Lewis se senta e pergunta o que ela tem para contar para ele. A mesma responde que antes de mais nada, ela primeiro quer contar uma pequena historinha. A cena corta e vemos um casal que tá muito triste, pois o filho deles infelizmente faleceu. Bastante tristes e desesperados, o casal foi atrás de uma bruxa bastante conhecida na região por trazer pessoas de volta à vida. A bruxa aceitou o pedido do casal com prontidão, tendo apenas uma exigência: o casal teria que aceitar se transformar em um animal da escolha deles em troca da alma do filho deles. Receosos, mas completamente sem escolhas, o casal acaba aceitando a oferta.
E no dia seguinte, o casal humano virou um casal de ursos. Assustado com a história e com toda a situação, o caçador decide ir embora o mais rápido possível. Porém, meus amigos, já é tarde demais. O caçador, já prevendo a merda, saca sua arma, aponta para a mamãe urso, mas é surpreendido pelo pai urso, que com suas garras ataca bem no meio da cara do caçador. No desespero, Lewis atira bem no olho da mãe urso e depois atira 2 vezes no peito do pai urso. Com isso, Lewis foge para aquela mesma bendita salinha que a Caixinhos foi naquele episódio. Rapidamente ele entra, tranca a porta e por um momento ele tem paz. Ao olhar para os lados, ele percebe a terrível cena que está diante dele. Diversas pessoas brutalmente mortas. De repente, um terceiro urso aparece. O caçador, bobo nem nada, aponta sua arma para o urso, mas algo diferencia esse urso aqui para os outros lá fora. Esse aqui não quer matar o caçador, ele na verdade quer ajudá-lo. Lewis é ainda mais confuso e com certeza com muito medo da situação, olha para o lado e encontra uma corda suspensa no ar. E como o Caba tem que ser curioso, ele pega e puxa essa corda, mas o que ela revela é simplesmente perturbador. Wait, don't. Os ursos literalmente prenderam a Caixinhos em cordas na parede de uma forma completamente brutal e desumana possível. E sem nem tempo para raciocinar direito, o caçador consegue escutar o barulho de uma porta se abrindo levemente. O caçador, vendo essa situação, foi atirar no pai urso o mais rápido possível. Mas algo que ele não tinha percebido é que o terceiro urso, o filho do casal, foi bastante furtivo e literalmente roubou as balas do caçador, deixando ele literalmente impossibilitado de sequer atirar, o que deixou o caçador sem saída. E bom, meus amigos, é assim que esse vídeo acaba. E cara, que final foi esse? Diferentemente da série do Foximation, aqui todo mundo morreu. Literalmente, o mal venceu mesmo aqui. E enfim, eu sinceramente espero que você tenha gostado desse vídeo, apesar dele ter sido curto. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se gostou, deixa aquele like que ajuda muito. Vejo vocês no próximo vídeo. É isso, beijão.